Fazer contato com um professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Rogério Dutra dos Santos. Bom dia, Rogério. Bom dia. Rogério, a gente vai falar a respeito do. Não, acontece muita coisa, na verdade, no cenário político brasileiro em um dia só, mas a gente vai começar pela manhã de ontem, que foi publicado, foi divulgado um artigo do vice-presidente da República, o general Mourão, em que ele tece várias críticas ali, diz que o Brasil faz mal a si mesmo, mas no entender dele, a culpa não é do governo, a culpa é da imprensa, a culpa é do judiciário, a culpa também é de outros poderes instituídos, como o próprio Poder Legislativo. Como é que você enxerga esse artigo do general Mourão e para onde ele sinaliza? Esse artigo sinaliza algumas coisas importantes, né? A primeira sinalização mais óbvia é uma sinalização para o próprio núcleo militar do governo, no sentido de que o general Mourão, o vice-presidente Mourão, estaria alinhado com esse grupo, o que quer que aconteça. Tá? A segunda sinalização também bastante interessante do artigo dele, que é um artigo que exala uma certa dubiedade, ele não é tão claro, tão direto em alguns pontos, mas é o Mourão se colocando à disposição para ser essa terceira via capaz de tirar o Brasil dessa situação. Então, é um artigo que, embora não cite diretamente o presidente da República, né, ele não nomeia o presidente, nem fala em presidência da República, ele claramente sinaliza no sentido de que ele está à disposição para substituí-lo. Tá? Então, essa é a minha interpretação e de vários outros pesquisadores aí em relação a esse artigo. Né? Ontem houve uma discussão bastante longa sobre esse artigo e a conclusão foi que o Mourão fez uma carta equivalente à carta que o Temer escreveu para se colocar como substituto da Dilma Rousseff, apoiando o golpe de Estado de 2016. E é curioso, né? Porque a gente sabe que a escolha do general Mourão pelo presidente Jair Bolsonaro como vice, na verdade, era uma espécie de garantia, justamente para que ele não sofresse o impeachment. O Jair Bolsonaro já disse mais de uma vez, inclusive, pô, vocês reclamam de mim, o Mourão é mais tosco que eu. Ele já usou essa expressão, né? E o vice-presidente, no começo do início do mandato, ele se mostrava, inclusive, bem mais flexível do que o Jair Bolsonaro, recebeu, inclusive, centrais sindicais, promoveu alguns diálogos que o presidente jamais promoveu, e hoje, com esse artigo, ele na verdade sinaliza também para o outro lado, que na verdade são setores da elite que estão preocupados ali com uma eventual substituição de Bolsonaro por conta de um processo de impeachment. Então, na sua visão, o Mourão está dizendo, olha, vai ficar tudo igual, pode ficar tranquilo, elite. É isso que ele está dizendo? É basicamente isso. O artigo ele é muito claro, inclusive, em reforçar o mesmo tipo de cerceamento às liberdades democráticas que é exercido de fato, ou pelo menos verbalmente, pelo atual presidente. O Mourão ataca a imprensa, não responsabiliza o governo pelos desmandos e pela ineficácia do tratamento da pandemia, e é um artigo que claramente flerta com o endurecimento do regime, tá? E o não reconhecimento da autonomia federativa organizada constitucionalmente no Estado brasileiro. Então, ele critica o federalismo, na verdade, está criticando a autonomia dos governadores e prefeitos em lidar com a pandemia, mas essa é uma crítica que é descabida, né? Inclusive, teoricamente, ele utiliza-se de autores do século XVIII para falar sobre um federalismo que, na verdade, não existe pela nossa Constituição. Tá? Então, ele cita o federalista Madison, autores norte-americanos, para falar sobre uma relação entre entes federados que não é a mesma que é estabelecida pela nossa Constituição. Inclusive, é bem interessante o fato de que o federalista em si, como disse o pesquisador Christian Lynch, do IESP, o ERJ, é
um documento que explicita um golpe de Estado, né? Porque o encontro da Filadélfia em 1776 não tinha como objetivo criar uma Constituição. Eles deram um golpe lá e criaram a Constituição utilizando-se de poderes que eles não dispunham. Então, é muito esquisito o general, que não tem formação teórica, utilizar-se de um texto tão descolado da realidade histórica brasileira para justificar algo que é contrário ao texto constitucional. Então, segundo Mourão, os governadores eles não teriam o direito de se descolar dos mandamentos do governo central, o que é uma simplificação e uma mistificação do que efetivamente o nosso sistema jurídico estabelece. Rogério, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Rogério. Bom dia. Bom dia, Marilu. Rogério, vamos falar aqui sobre Rodrigo Maia e Bolsonaro. Você viu que o Bolsonaro tinha criticado, não é isso? No caso, o Rodrigo Maia, atacando aí quem comanda a Câmara de manhã, e depois à tarde teve uma conversa, enfim, os dois, e aí saíram falando em paz e harmonia. Como é que você viu aí esse encontro, hein, Rogério? Olha, tanto o Rodrigo Maia quanto o Bolsonaro representam uma agenda econômica neoliberal, né, de desmonte do Estado brasileiro, de destruição de direitos sociais, inclusive. Então, o Congresso Nacional, coordenado pelo Rodrigo Maia, tem trabalhado no sentido de passar as reformas de destruição desses direitos, independentemente da sua relação política com o governo, com o Poder Executivo e com o Bolsonaro. Então, mesmo o Bolsonaro tentando desqualificar o Congresso Nacional, não reconhecendo o poder e a capacidade de atuação do Congresso, boicotando e falando mal dessa separação de poderes, da importância política do Congresso Nacional, o Congresso tem atuado independentemente no mesmo sentido do governo Bolsonaro. Então, na verdade, a gente vê que o Congresso e o governo são duas expressões do mesmo grande objetivo, que é o objetivo de desmonte do Estado brasileiro. Então, esses afastamentos e aproximações, na verdade, são uma mise-en-scène, são movimentos que não têm grande importância fática e prática, dado que o projeto é compartilhado e está sendo executado. Perfeito. E, Rogério, hoje o ministro do STF, Celso de Mello, vai decidir, né, se divulga ou não a íntegra aí desse vídeo da reunião do dia 22 de abril do Bolsonaro com os ministros. A gente já viu a AGU enviando alguns trechos, né, dessa transcrição para o Supremo, onde realmente se confirma, né, que o presidente falou sim PF, falou sim Polícia Federal e falou também em intervenção, vou intervir, ponto final. Enfim, novamente, Bolsonaro mentindo. E agora essa polêmica em relação também à divulgação ou não da transcrição dessa íntegra desse vídeo. Rogério, como é que você também está analisando? Enfim, o que o Celso de Mello, né, ele pode decidir aí na sua opinião, e como é que você avalia também a AGU e PGR tentando aí colocar só aquele trecho específico, né, e não o todo, liberando só um trecho específico? A AGU está funcionando como uma advocacia do presidente da República, né? E, nesse sentido, não está operando necessariamente segundo os fundamentos constitucionais de sua atividade, tá? Visto que, muito provavelmente, a AGU já tem um entendimento normativo de que o presidente efetivamente violou, como em geral tem feito nesses meses de governo, nesse ano e pouco de governo, uma sistemática violação de normas jurídicas, de regras constitucionais, né? Esse não é um caso diferenciado.
O que eu acho que é interessante nesse contexto é a relação entre o bolsonarismo e o mourismo, né? O Moro ele começa a aparecer, e obviamente esse era o grande objetivo dele, como uma alternativa no campo da extrema-direita ao governo Bolsonaro. Então, quando o Moro rompe com o Bolsonaro, apesar de ter ficado esse tempo todo no governo calado, sem questionar as inúmeras irregularidades realizadas pelo presidente da República, ele de alguma forma foi conivente, né? E esse rompimento demonstrou também um conjunto de atos que demonstram a responsabilidade normativa do Moro em relação a determinados atos realizados ainda enquanto ministro da Justiça. Então, a disputa hoje que se dá, e inclusive o texto do Mourão está dentro desse contexto, de quem vai herdar o bolsonarismo, né? Ou de quem vai ficar no lugar do Bolsonaro imediatamente ou mediatamente quando acabar o seu mandato, se o seu mandato chegar a termo, conforme né? Normalmente sem que haja uma ruptura, sem que haja um impeachment ou algo do tipo. Então, o que esse embate jurídico representa, e hoje a gente pode ver os desdobramentos disso, se o ministro Celso de Mello efetivamente considerar a necessidade da liberação do vídeo, é exatamente os movimentos no xadrez por essa disputa, né? Quem vai herdar o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é um movimento que eu considero que é maior do que o Bolsonaro, e eu acredito que haja inclusive a possibilidade de a gente já começar a poder falar brevemente no morismo, né? Se o Celso de Mello liberar esses áudios efetivamente comprovarem que o Bolsonaro quis fazer diretamente uma interferência indevida na Polícia Federal, que fica configurado o crime, um crime aí, grave do presidente da República, e isso pode dar início a um processo de impeachment do presidente, né? Não faltam motivos, né? Diferente do que aconteceu em 2016, quando a presidente Dilma Rousseff ela foi retirada do poder sem crime de responsabilidade, não faltam atos que podem ser claramente enquadrados como crime de responsabilidade, inclusive como crimes comuns cometidos pelo presidente da República. Então, o que falta para fechar esse círculo aí em torno da possibilidade real do encaminhamento para o impeachment é efetivamente uma manifestação das forças políticas no sentido de que elas acordem em relação ao processo de transição do poder político do presidente Bolsonaro para um outro centro de forças políticas. O que o Mourão fez ontem foi exatamente afirmar o seu alinhamento com a manutenção das políticas econômicas e de governo que até então estão sendo implementadas. Então, o Mourão, embora não tenha dito, obviamente, ele se coloca como uma alternativa muito clara, como um substituto imediato do Bolsonaro, né? Então, as elites econômicas e políticas elas estão analisando essa situação. Hoje pode ser realmente um dia bastante importante nesse xadrez político aí, dado o fato de que o Bolsonaro pode se revelar através desse vídeo, que pode ser autorizado aí a divulgação pelo ministro Celso Mello, pode ser claramente percebido como alguém que está realizando uma interferência na Polícia Federal e cometendo crime. Perfeito, Dutra. Obrigada. Um abração para você. Um abraço, querido. Tudo de bom. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Rogério Dutra dos Santos. Você sintoniza Rádio Brasil Atual.